O FT 2024/1. Um músico fixou uma corda de violão inextensível, ela não é elástica, ela não estica, ela é fixa ali, então, ou seja, ela não aumenta de comprimento, nem o comprimento dela não varia, isso é importantíssimo para essa questão. Né? Então ele deu isso aqui para quê? Muita informação que parece inútil tem um porquê para garantir o rigor da questão, tá? Significa que o comprimento não varia, tá? Um músico fixou uma corda de violão inextensível à parede e também a um bloco de massa M, tá aqui ele, sobre um plano inclinado sem atrito conforme está da figura. De novo, é uma questão que envolve uma base teórica de ondulatória, mas a prática, na execução, é pura dinâmica, é pura lei de Newton, pura decomposição de vetores e esquematização de forças. Você vai ver. Mas a base, o fundamento é, para você poder chegar na conclusão final, é ondulatório. Tá? Então está sobre um plano inclinado sem atrito, então não tem FAT aqui. Então essa questão podia estar no capítulo de dinâmica e não de ondulatória. Eu acho que como cada base ondulatória já se aprende ondulatória depois de dinâmica, seria melhor lá, mas acho que alguém com um pouco de base já geral, está revisando, faria tranquilo numa lista de dinâmica. O músico percebeu que ao aumentar o ângulo de inclinação do plano inclinado, ó, vai vir a parte que eu falei lá da questão 1, de efeito Doppler, que eu ensinei que com o semestre... Na verdade não foi de efeito Doppler, a questão foi efeito Doppler, mas eu falo na parte de ficar mais agudo ou mais grave, que também acontece no efeito Doppler. Aqui não é efeito Doppler, mas a ideia do som ficar mais agudo quando a frequência aumenta e mais grave quando a frequência diminui, que eu falei lá no efeito Doppler, vou usar aqui. O músico percebeu que ao aumentar o ângulo de inclinação do plano inclinado, o som emitido era mais agudo. Opa, então mexeu. Se eu aumentei a inclinação da rampa, na hora que eu dedilhei, põe, daí aumentei, pim, ficou mais agudo. Por quê? Ou seja, possuía tom maior do que aquele emitido com o ângulo inicial. Por quê? É correto afirmar que a alteração sonora decorrente do aumento do ângulo de inclinação do plano ocorre por causa As alternativas são todas de dinâmica. Aumento da tensão na corda, diminuição da tensão na corda, aumento da força normal sobre o bloco e diminuição da força normal sobre o bloco. Só com dinâmica, você já ficaria em dúvida só entre dois. É aí com a base de ondulatória que você determina. Olha só, vou esquecer um pouco ondas, vou fazer só a análise de o que aumentou. A tensão na corda aumentou ou diminuiu quando eu aumentei o ângulo? E a normal aumentou ou diminuiu? Vamos lá. Análise por dinâmica primeiro. Quais são as forças aqui? Peso. Certo? Por causa do campo gravitacional. Atração, que está em contato aqui. Assim que eu falo, é campo e contato. Né? A de campo eu já pus que é o peso. Agora é só o que está encostando. O fio e a superfície do plano, que pode gerar atrito e normal. O atrito ele falou que não tem, então eu só tenho aqui a normal. A normal é o que? Ela é sempre perpendicular à superfície. Aí o que eu faço em caso de plano inclinado? Eu faço tracejado aqui, ó, paralelo ao plano. Melhor, peraí. Faço um tracejado perpendicular ao plano. Tracejado. E decomponho a força peso, que é essa aqui, né? Aqui. Projeto ela ali. Projeto aqui decomposição de força, vetores aqui. E aí eu tenho aqui o meu querido Px e aqui o Py. Como esse ângulo é θ, e essa ideia eu também usei ali quando eu mostrei a dedução na questão 3 da equação que foi dada, né, do experimento lá de Young, da fenda dupla. Se aqui é θ, eu sei que aqui é θ. Por quê? Porque tem como você mostrar usando geometria plana, se eu tenho um ângulo entre duas retas,
e traça uma perpendicular, tá difícil fazer perpendicular hoje, a uma delas, e depois uma perpendicular a outra, o ângulo aqui entre essas também dá θ. Então aqui é perpendicular a essa e o PY é perpendicular a essa, entre elas é θ, então aqui é θ. Por que eu fiz isso? Porque eu fecho um triângulo retângulo colocando PX aqui. PX é o cateto oposto, então você vai confirmar aí que PX é P seno θ, e o PY, que é o cateto adjacente, que aqui é o 90 graus, né? É o cateto adjacente, é o P cosseno. Como assim? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Seno de θ, Px por P. Isola o Px, Px P seno. Cosseno no triângulo retângulo, cateto adjacente pela hipotenusa, Py por P. Passa o P dividindo, Py por P é o cosseno. Eu só isolei o Py, P cosseno. Porque muita gente decora, eu aprendi que Px é sempre P seno e Py é P cosseno. Não. Tá? E aí erra no dia da prova. Só a questão pegar e querer testar isso, que eu já vi fazer várias vezes, e colocar o θ aqui, se eu decoreba de Px é P seno, vai por água abaixo. Esse jeito aqui não tem erro. Tá bom. Encontra o triângulo, fecha o triângulo, retângulo, e aí deduz quem é o P seno e quem é o P cosseno do ângulo dado. Vamos lá. O que acontece, então, olhando aqui, ó, o Px, se isso aqui vai ficar parado, né, porque essa corda está segurando, meu desenho Px tem que ficar maior ou da tração menor, né? Porque para ela ficar estático, a gente aprende pela primeira lei de Newton, que as forças têm que dar zero. Então, o Px tem que ter a mesma intensidade que a tração. Então, posso dizer que a tração é o P seno θ. E o Py é quem anula a normal. Então, posso falar que a normal é o P cosseno θ. Quando eu aumento o ângulo θ, gente, olha o ciclo trigonométrico, seu amigo de todas as horas. Está aqui o cosseno e aqui o seno. Pegar o ângulo do 0 ao 90 graus, que é o que vai variar aqui, né, na rampa. Quando eu vou aumentando o ângulo, o seno, que é medido aqui, dele vai subindo. Porém, o cosseno vai caindo. Então, à medida que eu aumento o θ, o seno de θ aumenta e a tração aumenta. Quando eu vou aumentando o θ, né, que ele falou que ele fala do aumento do ângulo de inclinação, né? Quando eu aumento o θ, o cosseno de θ diminui, vai caindo, ó. Portanto, cai a normal. Então, quando eu aumento o ângulo da rampa, eu já sei que a tração aumenta e a normal diminui. Isso já elimina AB, que fala que diminui a tensão, e AC, que fala que aumenta a força normal. Ou é A ou é D. Agora, qual que eu escolho? As duas são verdadeiras quando eu aumento, mas a pergunta aí não é o que acontece, e sim, é correto afirmar que a alteração sonora decorrente do aumento ocorre por causa da. Qual das duas estão alterando a frequência da onda sonora? É a normal ou é a tração? Aí vem a parte ondulatória. Vou colocar aqui, ó. Velocidade de uma onda em uma corda. Você tem que saber essa equação. A velocidade da onda em uma corda é dada por tração na corda pela densidade linear da corda, que seria a massa da corda para o seu comprimento. Tá? Então, observe que a velocidade... E aí, o que isso tem a ver com a frequência? V igual a lambda F. O que não vai variar aqui? O comprimento da onda, porque a corda está presa aqui e está presa aqui, e o fio é inextensível. Então, esse lambda está preso. Quando você dedilha aqui no meio, a corda faz... vai vibrar aqui até aqui. Vai sacudir. Então, o lambda está fixo, porque a corda não muda de comprimento. O comprimento da corda, lembra que eu falo para vocês que uma bolota é sempre lambda sobre 2, que é o que forma aqui a onda estacionária?
Se o dedinho está preso aqui, o dedinho, aqui tem um nó, aqui tem um nó. Então, o lambda vai ser sempre o quê? 2 vezes o comprimento da corda. Como ela é inextensível, o lambda ficou preso, o valor dele é fixo. Porém, eu estou fazendo a velocidade crescer por causa do aumento na tração. E a densidade linear não muda, porque é a massa pelo comprimento. Densidade linear é a massa da corda pelo comprimento. A massa não muda, o comprimento não muda. Ó, de novo, porque ele falou inextensível. Se esse aqui está fixo, eu estou aumentando a tração, eu estou aumentando a velocidade. Quando eu aumento a velocidade, o lambda não varia, eu aumento quem? A frequência. Se eu aumento a frequência, eu tenho um som mais agudo, que eu falei na questão 1 dessa aula. Portanto, a causa da variação, apesar de estar acontecendo aumento da tensão na corda e também estar acontecendo a diminuição da força normal sobre o bloco, a causa da variação da frequência, né, da variação no som, não é por causa da normal, e sim por causa da tensão na corda, porque muda a velocidade, que por sua vez muda a frequência. Percebeu? Gabarito, A de amor.